Glórias a Deus. Vamos abrir, queridos. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 21. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 21, a partir do versículo 1. Amém? Está escrito assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, disse este a Nabote: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, que lhe falara: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Veio ter com ele Jezabel, sua mulher, e lhe perguntou: por que está o teu espírito tão desgostoso e não comes pão? Respondeu-lhe ela: porque disse a Nabote, o Jezreelita: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governa tu com efeito no reino de Israel. Levanta-te e come, alegra-te o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e mandou as cartas aos anciãos, aos nobres que havia na cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas: apregoai um jejum, e ponde a Nabote diante do povo. Ponde defronte de 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Versículo 3 diz assim: então vieram 2 homens, filhos de Belial, e sentaram-se defronte dele, e testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Assim levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e este então morreu. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Quem quer agradecer a Deus? Porque Deus já está falando conosco desde o começo do culto e agora vai continuar falando conosco. Pai querido, Pai maravilhoso, na tua presença nós estamos, te rendemos graças por esta manhã, por esta tarde. Estamos aqui, a igreja do Senhor, na tua presença, meu Senhor, para te agradecer por mais um ano de vida que tu concedes ao teu ungido, ao teu filho. Mas quem ganha somos nós, os amigos, os irmãos, os familiares, porque quando um filho do Senhor é dado a ele mais um ano de vida, nós temos o privilégio de ter a amizade, o amor dele e a bênção dele que emana dele para a nossa vida. Muito obrigado por esta tarde, pela tua palavra lida, que o Senhor possa envolver este ambiente aqui, Senhor, com os anjos do Senhor. Espírito Santo, toma cada coração agora, ó Deus, e não deixa ninguém estar displicente para ouvir juntamente comigo a tua palavra, a tua voz. Fala conosco nesta tarde, porque nós queremos continuar ouvindo a tua voz, ó Deus poderoso. E aqueles que querem em nome de Jesus dizer um amém, diga comigo um amém e diga graças a Deus. Pode assentar-se, por favor, adorando a Deus, está bem ligado. Agora eu quero que vocês desliguem agora o cheiro dos vossos narizes, para que vocês não sintam, aleluia, o cheiro da comida, e sim espiritualmente possa sentir o bom perfume de Cristo aqui neste lugar, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, eu quero ser bem objetivo, quero ser bem
direto com a palavra, agradecer a Deus, ao pastor Robson, pastora Fátima, a esta amada igreja por mais uma oportunidade de estar aqui juntamente com vocês, mas para meditarmos um pouquinho e falarmos um pouquinho da palavra de Deus. Para nós que conhecemos, somos leitores assíduos da palavra de Deus, para nós que guardamos a palavra que é viva e eficaz no nosso coração, nós sabemos muito bem denominar este período pelo qual aqui este homem chamado Nabote está vivendo. Ele está vivendo dentro de um reino que tem como rei um homem chamado Acabe, que a sua mulher é uma mulher chamada Jezabel. Muitas mensagens nós já pudemos ouvir sobre tanto Acabe como também Jezabel e um homem de Deus chamado profeta Elias. Mas agora o profeta Elias, até o exato momento, não está nesta história, ele está dentro da história de Israel. E segundo a palavra de Deus nos fala que Acabe e Jezabel, eles continuaram e estavam fazendo o que era mal aos olhos de Deus. É claro que vale lembrar que para esta mulher chamada Jezabel ter falado coisas terríveis, induzido a mente do seu marido a desejar e a querer o que não era propriamente dele, foi, é claro, por uma influência maligna na sua própria mente. Essa mulher é a própria personificação do inimigo. Esta mulher é uma mulher usada pelo diabo, ao invés de ser uma mulher, e deveria ser uma mulher usada por Deus. Mas nós sabemos muito bem a procedência dela. Ela veio de um reino que o seu pai adorava Baal e os Baalins adoravam outros deuses. E quando ela veio e fez aliança casando com Acabe, ela trouxe adoração. Ela deixou e fez com que o povo de Israel deixasse de adorar o Deus eterno, o Deus Jeová, o Deus poderoso de Israel, e adorasse aos seus deuses. E aí nós sabemos muito bem o que aconteceu, o que estava acontecendo sobre Israel. Mas o mais impressionante é que do lado do palácio, pelo qual Acabe estava reinando e vivendo, existia um homem jezreíta que se chamava Nabote. Esse homem, nós sabemos muito bem, segundo o que a história de Israel, segundo o costume do povo de Israel, eles viviam. Este homem, ele recebeu dos seus pais uma herança física, uma herança material, que nós vamos falar dos dois tipos de herança que as pessoas herdavam, que nós precisamos de herdar, e qual é a herança maravilhosa que Deus tem para nós. Mas a herança que nós sabemos muito bem sobre esta palavra e sobre o que ela representa, a herança aqui é uma herança física, uma herança material, que é passada de pai para os filhos e assim sucessivamente. Nabote havia herdado um pedaço de terra, e esta terra era uma terra abençoada, porque primeiramente o seu pai a cuidou, o seu pai tratou dela, plantou vinhas, e ele também veio sucessivamente cuidando da terra. É claro que também acima dele existia a mão do Deus que ele servia, que estava abençoando a vida dele, a vida dos seus ancestrais e a vida dos seus filhos e a sua propriamente dita, e também abençoando a sua terra. Mas quando um dos dias a palavra de Deus nos fala que Acabe, ele não tendo, no meu imaginar, mais o que conquistar, mais o que querer, ele olha e vê, quando passa um dos dias, talvez foi, e viu que ali naquela plantação de vinha, existiam vinhas que aos olhos dele se agradavam, mas ele teve uma artimanha maligna de querer chegar até Nabote e dizer: olha, eu me agrado da sua terra, e eu gostaria de fazer uma troca com você. Se você não quiser trocar por outro lugar que eu posso te dar, eu poderei pagar o preço que você e o que vale a sua terra, mas esta terra muito me almeja, muito me alveja, muito vai aos meus olhos, muito eu quero. Mas este homem chamado Nabote, ele foi bem objetivo de dizer a Acabe o seguinte, que está no versículo de número 3: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então nós podemos perceber aqui que
Este homem chamado Nabote, ele não iria passar a herança, por quê? Porque foi uma bênção que Deus havia transmitido a ele, ao seu pai, e dado agora a ele. Era uma bênção de Deus, era algo conquistado chamado herança. E outra coisa também, quando nós olhamos para esta questão da herança, nós vamos perceber o que a Bíblia vai dizer sobre a questão da herança física, a herança material. Lá em Números, capítulo de número 27, a partir do versículo 1 ao versículo de número 11, e também Números 36, de 1 a 13, nos coloca o caso de um homem descendente da tribo de José, e este homem chamava-se Zelofeade. Este homem, ele conquistou esta herança dos seus pais. Ele era da descendência de José, filho de Jacó, e ele recebeu uma herança, mas ele morreu, e agora houve um problema. Por quê? Porque no capítulo 36 fala que os olhos dos irmãos dele era para com a terra dele. Uma das coisas que foi estabelecido por Deus quando houve este problema é que a herança que vinha para aquela família, para aquela tribo, não poderia ser passado para outra tribo, por mais que era o mesmo povo, chamado povo de Israel. Deveria dar continuidade na descendência daquela casa, daquela tribo. Mas os irmãos dele cresceram os olhos e queriam a terra. Por quê? Porque aquele homem não tinha filhos homens. Quando nós falamos de herança, nós vamos entrar na questão da primogenitura, porque a herança física, material, primeiro era dado para os primogênitos, ou seja, um filho másculo, homem, e este que nascia primeiro na casa, ele recebia 2/3 da herança física, material, e depois o restante era passado para a mãe e para os irmãos, mas não existia homem naquela casa, e então chegaram com este problema, os irmãos deste homem chegaram por esse problema para Moisés, e perguntaram a Moisés o que eles deveriam fazer, o que Moisés traía da parte de Deus como resolução a este problema. E agora então Moisés vai e consulta a Deus, lá no capítulo que nós falamos com vocês, o 27 de Números, ele consulta a Deus, e Deus fala com ele: olha Moisés, este é um decreto, isso vai ser estabelecido por mim a todas as famílias, se não tiverem filhos primogênitos homens, passará para quem? Para as filhas, porque também fazem parte da mesma descendência. Se não tiverem filhas, passará para os irmãos. Se não tiverem irmãos, passará para o escravo que tem maior relevância, o servo que tem maior relevância. Mas esta herança não poderá ir para uma outra tribo. E aí houve uma outra recomendação interessante. A recomendação foi que aqueles filhos, eles não deveriam absolutamente casar com mulheres de outras tribos, por mais que eram do mesmo povo, e principalmente também proibido por Deus casar com filhos ou filhas de outros povos estranhos. Por quê? Porque eles iriam almejar aquela herança. Então agora, com este problema, Deus dá uma solução. Se os filhos primogênitos, se os filhos homens não têm na casa, passará para as filhas, mas isto é um decreto estabelecido. Isto será uma herança dada para a família usufruir, para a família ter o sustento, para a família ter condição dela desenvolver como família, e jamais vir a mendigar, jamais vir a passar qualquer necessidade. Então Deus estabeleceu. Por isso que o princípio, a gente tem que estudar a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, e buscando naquilo que Deus já estabeleceu lá no final, para que quando nós viemos ler isso aqui, a gente não venha ler e falar assim: olha, isso que tinha na mão de Nabote, ele poderia vender ao dobro do preço e não tem nenhum problema, mas isso era decreto estabelecido por Deus, era a bênção de Deus que estava sobre ele, e através daquela terra é que Deus iria o prosperar naquilo que Deus estabeleceu para a família dele. E aí sabe o que acontece? Ele vira para Acabe e disse: olha, de forma alguma Deus não vai me vingar por isso, porque isso é uma bênção de Deus para mim. Eu jamais poderei vender a herança pelo qual Deus estabeleceu para a minha vida. Nós percebemos
então que existe, falando aqui mais propriamente, dois tipos de herança. Essa herança aqui, que é chamada herança física, a herança material, e uma outra herança que nós também vamos falar dela, que é a questão da herança espiritual. Mas o texto aqui vai nos mostrar o seguinte, que quando este homem chamado Acabe, ele vem até Nabote, você vai perceber algo maligno, que jamais pode brotar no seu e no meu coração. Sabe o que é? Você vai perceber, não está escrito no texto, mas a atitude de Acabe foi uma atitude chamada, sabe o que? Atitude de inveja. Inveja, se nós começarmos a analisar a ação da inveja, sabe o que significa inveja? Inveja é o desejo pelas coisas de outros. Inveja é o desejo, a vontade de possuir o que é dos outros. Inveja é querer ir mais além de uma forma suja, aquilo que os outros conquistaram. Mas ao invés da inveja, você vê uma questão quando a bênção de Deus está na vida de um homem e de uma mulher, que realmente teme a Deus, é cheio do Espírito, vive uma vida de santidade. O inverso da inveja é o contentamento, aleluia. Contentamento, sabe o que é? É agradecer o que tem. Eu tenho um carrinho velho, agradeça por ele. Eu tenho uma roupa usada, agradeça. Você vive num apartamento de um quarto, agradeça. Você ganha tantos dólares que talvez você almejaria mais, agradeça. Isso é contentamento, isso é espírito de agradecimento que o homem deve ter relacionado ao Deus que cuida dele todos os dias da sua vida e jamais vai deixar a sua descendência mendigar o pão. Isso é contentamento, aleluia. Mas quando o contentamento foge da nossa vida, vem a chamada inveja. Inveja é eu querer o que é do alheio. Inveja é eu querer suplantar a pessoa e pisar nela e tirar ela de foco e colocar-me no lugar dela. É almejar o que é propriamente de alguém, não porque eu conquistei com as minhas próprias forças. Mas nesta manhã eu quero profetizar na tua vida que Deus coloque contentamento por aquilo que tem na tua vida, porque contentamento também é agradecer aquilo que está em nós, conosco, mas acreditar que Deus irá nos levar a níveis muito mais elevados e nos abençoar aquilo que nós também almejamos de conquistar, de dar melhor nesta vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Viva o presente, tendo contentamento no seu coração, aleluia. Viva o presente, pastor, eu não tenho o que eu quero, mas seja agradecido, tenha contentamento, porque se você agradecer agora, se você tiver contentamento, alegria, agora na fase que você está vivendo, amanhã Deus vai reverter a tua fase e vai te abençoar, e vai te colocar em lugar muito mais superiores, porque Ele é Deus, aleluia. Mas se eu quiser ter inveja, as coisas só vão ficar amarradas na minha e na sua vida, e é isso que Deus não tem para nós. Aqui houve um sentimento de inveja, de querer ter o que não era dele, de querer ter do que era do alheio. E Deus falou profundamente comigo nesta mensagem, neste texto. Você pode perceber que Nabote era um servo de Deus, mas por mais que era um servo de Deus, ele foi perseguido, foi caluniado por duas falsas testemunhas, e houve um trâmite, um tramar aqui tão grande, tão terrível e sujo, que você percebe que no final das contas, o que acontece? Ele é apedrejado na frente das testemunhas da sua família. Você pode perguntar, pastor, mas ele sendo um filho de Deus, um servo de Deus, pode acontecer isso? Pode acontecer isso, acontece isso, queridos e amados irmãos, mas Deus, Ele é justo, Deus, Ele é vingador. Só adiantando um pouquinho o texto, mais aqui adiante no versículo 17, talvez nos versículos anteriores, este homem chamado rei Acabe acha que vai passar ileso, que vai passar e ninguém vai ver. Deus levanta o profeta chamado Elias, e o profeta Elias fala assim com ele, parafraseando aquilo que eu entendi de tudo que eu li o contexto do capítulo 21 e 22, que Elias chega para ele e fala assim: olha, Acabe, você acha que Deus não vai vingar a morte do filho dele, do servo dele, que estava vivendo na herança dele, que pertencia a ele? Ele tinha todo o direito de não vender a herança, porque era um decreto por Deus, a vida dele e a sua família.
Isso não vai passar desapercebido. Diz a palavra do Senhor que Elias chegou no versículo 17, 18 aí para frente e disse assim: olha, da mesma maneira, isso não aconteceu naquele dia, irmãos, mas a palavra do profeta de Deus tem poder. A palavra do homem de Deus tem poder. A palavra de quem usa tem poder, porque é Deus que responsabiliza de usar os seus. E ele chegou e disse assim: olha, da mesma maneira que você matou ele em Samaria, você também vai morrer. E você vai morrer, e os cães lamberão o sangue da tua morte. E aí diz que aqui nos próximos versículos ele se arrependeu. Diz nos próximos versículos que Acabe rasgou a veste real, vestiu de pano de saco, se humilhou. E aí Deus enviou o profeta e falou: eu não vou matá-lo agora, eu não vou tirar a vida dele. Mas lá na frente você percebe que eles têm uma luta contra a Síria. Junta-se o rei de Samaria e o rei de Israel, Josafá e Acabe, faz uma aliança. E aí eles tentam fazer, escuta bem o que aconteceu. Eles tentam trocar de roupa, um parecer com o outro. Josafá parecer com Acabe, Acabe parecer com Josafá. Foram para a guerra. E sabe o que acontece? Quando eles vão para atacar, Josafá disfarçado de Acabe, então ele grita e eles reconhecem que é Josafá, param. Mas naquele intermédio entre parar e não atacar, achando que é Acabe, um dos soldados flecheiros pega o seu arco, pega a flecha e lança o ermo sem direção de quem vai acertar. E o que vocês imaginam? Quem acertou a flecha, em quem fincou a flecha, estava com a armadura Acabe. A flecha passou pelas frestas, ou por uma fresta da sua armadura, e acertou, e ele morreu no campo de batalha. Ficou no decorrer do começar da guerra até o final daquele momento, daquele dia de guerra, morto em cima do seu carro, seu sangue espargindo do seu corpo, e ali ficou sangue puro em cima do seu carro de guerra. Quando acabou o dia, mandaram recolher os soldados, os que morreram, os que estavam vivos, e voltarem para Samaria. E lá, escuta bem, quando pegaram e enterraram Acabe, sabe o que aconteceu? Levaram o carro dele para junto onde as mulheres tiravam no poço a água, e ali lavaram o carro dele. Aonde estava o carro dele? O texto fala, nós não temos tempo porque eu estou com tempo aqui corrido, mas o texto fala que lá estava o carro dele junto à fonte. Lavaram o carro, tiraram o sangue e os cães lamberam o sangue. A palavra do profeta cumpriu. Mas sabe por quê? Porque este homem fazia o que era mal aos olhos de Deus e tocou no servo do Senhor, e Deus mandou a sua vingança, mandou a sua justiça. Em Samaria os cães lamberam o sangue de Acabe junto àquela fonte. Mas não é isso que eu gostaria de dizer a vocês, queridos. Eu gostaria de alertá-los nesta manhã, nesta tarde, que nós precisamos de ter na nossa mente o seguinte: que é tempo de nós não negociarmos a herança que Deus tem estabelecido para nós. É tempo de nós guardarmos muito bem os decretos que Deus estabeleceu para mim e para você. Hoje em dia as pessoas estão negociando de uma maneira muito fácil os seus casamentos, estão negociando as suas vidas espirituais, estão negociando até mesmo a intimidade com o Espírito Santo, estão negociando amizades sinceras e verdadeiras, trocando por dinheiro, trocando por posições, trocando por status, trocando por coisas que apraz ao homem material, ao homem carnal, ao homem que está vivendo neste mundo desligado das coisas do céu. Deus me trouxe aqui neste aniversário e eu estava enlutado para pregar esta mensagem, mas Deus falou comigo: prega a minha mensagem que eu te dei, que eu fiz você entender ela, que nós não podemos negociar a nossa herança. Que herança é esta, pastor? A herança física não. A herança física é importante. A herança física que a palavra de Deus vai nos mostrar, ela produz bênção na nossa vida. Você deixar uma herança para os seus filhos, isso é aprazível, isso é maravilhoso. Você conquistar alguma coisa,
uma casa, um carro, uma propriedade, animais, isso é bom, mas isto não é o objetivo final da sua vida. A palavra do Senhor nos mostra a problemática da questão da herança física. Sabe qual é a problemática? Que quanto mais nós damos mais valor na herança física, vendemos a nossa herança espiritual, nós perdemos o valor absoluto da herança espiritual. Existem esses dois tipos de herança: física, que é material, e a herança espiritual, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E a problemática é essa, porque muitos, ao invés de quererem a espiritual, preocupam mais com a herança física. E aí cai no grande problema. Sabe quais são os grandes denominadores da herança física? Quando nós damos mais valor e buscamos mais ela, é que a pessoa cai na ganância e na obsessão pelas riquezas e no acúmulo de riquezas. Ela é obcecada por dinheiro, tudo para ela é dinheiro, tudo para ela é amontoar riquezas, tudo para ela, o dólar, o dinheiro material tem mais valor do que qualquer coisa. Aí ele começa a vender família, começa a vender descanso, começa a vender intimidade com Deus, começa a vender tempo para Deus poder usá-lo, começa a vender o tempo da oração, o tempo da leitura bíblica, o tempo com os filhos, o tempo que ele deve tirar para as coisas relacionadas que estão ligadas com Deus e com ele próprio. E ele vende tudo isso e emprega mais tempo e mais esforços nas chamadas heranças físicas ou na herança física. A herança física tem essa problemática: se você não souber usá-la ou não souber buscá-la com equilíbrio, você vai cair na ganância, na obsessão pelas riquezas, no acúmulo de riquezas. E olha aqui que a palavra de Deus vai nos mostrar aqui, quando o apóstolo Paulo, ele dá uma recomendação, sabe para quem? Para um jovem pastor chamado Timóteo. Esse jovem pastor deveria ensinar para a igreja que ele pastoreava. Lá no capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 3, o apóstolo Paulo escreve assim: se alguém ensina outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e não sabe, mas ele delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, o homem que não quer ouvir sobre as coisas espirituais, é isso que Paulo está dizendo, ele vai trocar o efeito, o valor das coisas espirituais, e ele vai usar o nome das coisas espirituais até para a fonte de lucro. Por quê? Porque ele está obcecado com riquezas, obcecado com material, obcecado com dinheiro, obcecado com as coisas relacionadas ao material na sua vida. E o apóstolo Paulo agora trata mais profundamente, ele diz assim: de fato é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, olha, presta atenção, qual é a problemática da questão de nós darmos mais valor à herança física? Paulo diz: mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. E nesta cobiça, alguns se desviam de quê? Da fé. E essa questão de fé aqui é a questão de herança, de coisas espirituais. Paulo está dizendo, a pessoa, ela fica tão obcecada, ela fica cega, que para ela o amor que é de Deus, o amor por si próprio, o amor pelo semelhante, o amor pela família, o amor pelas pessoas, torna-se em nada, dissolve, passa,
fica dissoluto, fica insensível, e ele começa a concentrar este amor que é falso nas coisas materiais, e tudo para ele é fonte de lucro. Amizade é fonte de lucro, abrir uma companhia é fonte de lucro, fazer amizade com alguém que está acima dele é fonte de lucro, tudo é fonte de lucro. Mas aí ele está dizendo, isso é uma raiz de mal, isso derruba a vida de qualquer ser humano, destrói a vida de qualquer ser humano. Mas ele está dizendo assim, eles se desviam da fé e se transpassam a si mesmos com muitas dores. Irmãos, preste atenção, você pode ter pouco, você pode ter o suficiente, você pode ter contas, porque todos nós adquirimos conta, mas quem vive com o Senhor, ele vai deitar e ele vai acordar, porque Deus o faz dormir em segurança, aleluia. Mas quem tem a obsessão por riquezas, quem só pensa em herança física material, ele deita pensando, ele dorme pensando, ele acorda pensando, aquilo torna-se uma dor nele, porque se ele não atingir a meta ou passar da meta, ele se frustra, isso dói dentro dele como uma espadada. E o apóstolo Paulo nos recomenda o seguinte, olha o versículo de número 11 deste texto maravilhoso, ele diz assim, mas tu, ele chama, homem de Deus, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, segue a paciência, segue a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Ele está dizendo assim, olha, estes vão morrer no seu próprio engodo, o amor ao dinheiro vai levá-los à ruína, mas quem, aleluia, quer ter paz, quer ter sossego, quer viver uma vida equilibrada, busca fé, busca mansidão, busca viver uma vida pautada na herança espiritual que Deus pode dar para cada um de nós, e vivemos uma vida de vitória, uma vida de suficiência, porque é Deus que faz com que tudo venha ao nosso prato, tudo venha na nossa vida, ao seu tempo, para louvor da sua glória. Vale um glória da igreja? Amém. Tiago capítulo 3, de 13 a 18, fala da ganância humana e fala da herança espiritual. A ganância humana leva a chamada sabedoria terrena, carnal e humana. Eu não vou ler o texto por causa do tempo, mas a herança chamada espiritual te leva a desligar, a desconectar destas coisas. Trabalhar é uma consequência para nos manter. Fazer um trabalho extra é uma consequência, não é a nossa causa absoluta. Fazer um part-time, fazer uma hora extra é uma consequência, não é algo absoluto para a nossa vida. Se temos, damos glória, se não temos, damos glória da mesma maneira, porque nós não estamos arraigados, nós não estamos enraizados nestas coisas, porque o nosso amor não está no material, o nosso amor está nas coisas espirituais. E quem criou as coisas espirituais para que nós venhamos viver delas? Quem é? O nosso Deus eterno, que é um Deus de amor e quer plantar amor no seu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminarmos, eu gostaria de dizer a você, não negocie a sua herança, porque a herança nossa se chama herança espiritual. A herança espiritual trata e ensina de Jesus, das coisas de Jesus. A herança espiritual nos faz entender uma coisa. O próprio Jesus falou, aonde estiver o teu coração, aí estará o quê? O teu tesouro. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o quê? O teu coração. As coisas chamadas de heranças espirituais ou da herança espiritual, quando você olha para o Antigo Testamento, você vê enfatizado a questão no meio dos homens sobre a herança física. Quando você vai para o Novo Testamento, a herança física, ela não tem valor, porque entra na evidência, na mensagem pregada por Jesus, na mensagem pregada nas epístolas paulinas, nas epístolas petrinas, nos evangelhos, principalmente Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vê Jesus enfatizando uma coisa, que agora não consiste do homem ser bem sucedido, as heranças físicas, o conquistar de terras, o conquistar de posses, o conquistar
de uma terra onde vai ser estabelecida as tribos, mas não, e sim, agora Jesus e todos os escritos do Novo Testamento nos mostra que a herança de nós, a herança de cada família, a herança do povo de Deus, se chama herança espiritual. Vale um glória em nome de Jesus, dá um glória ao nome de Jesus. E aí você percebe que essa herança física, ela é o inverso da herança espiritual. Um dos textos que eu gostaria de ler aqui para vocês se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu vou ler alguns versículos e você vai compreender muito bem, porque não é só Paulo, mas é só para nós entendermos que o próprio Jesus sempre está falando. Jesus fala, não é? Onde tiver o coração, aí está o teu tesouro. Onde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Jesus está dizendo, olha, a herança agora do povo de Israel, do meu povo, não é herança física, não é herança material, mas é herança do reino. A herança do reino não consiste de coisas materiais, mas consiste de coisas espirituais. Aleluia. Temos que deixar uma herança. Se você puder, querido, deixa uma herança para a tua família, mas isso não é a tua prioridade, porque eu vou te falar aqui o que consiste esta herança espiritual para você poder entender que está acima da herança física, da herança material. O apóstolo Paulo, eu poderia ler vários textos lá nos evangelhos, vários textos aqui dos escritos de Paulo, mas eu escolhi esse texto aqui para você poder ver, interessante, que no Novo Testamento a herança não é física, mas é uma herança espiritual. Paulo está dizendo assim em Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Tem pessoas que hermeneuticamente interpretam e usam esse texto de maneira errada, mas a maneira certa é a maneira levada para a herança espiritual. Está dizendo que nos abençoou com todas as bênçãos materiais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso que o texto está dizendo aí. Mas aí está dizendo que Deus em Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O outro versículo é o versículo de número 11, está dizendo assim, escuta bem, nele, que está falando que é Jesus, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aqui está dizendo que nós fomos feitos herança do Senhor. Nós fomos feitos para viver coisas espirituais com o Senhor. O outro versículo é o versículo de número 14. E diz assim, o qual é o penhor da nossa herança. Que está falando de quem? Do Espírito Santo, que eu não li o 13. Vou ler o 13, está dizendo. E também nele, que vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Qual é a nossa herança? Se realmente o valor maior fosse pela herança material, todos os evangelhos, todos os escritos de Paulo, todo o Novo Testamento deveria e estaria falando para nós o seguinte: olha, busque mais as coisas materiais, porque as coisas espirituais, elas vão ser supérfluas, elas vão ser acrescentadas. Mas lá está dizendo, eu vou falar um texto muito conhecido para nós, quando Jesus está falando para nós não andarmos ansiosos, que todos nós sabemos, mas precisamos viver isso na íntegra. Jesus disse assim: buscai primeiro, aleluia, o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas que se chamam herança física serão acrescentadas. E se não for, pastor, eu já estou recebendo o maior presente de Deus, que é a herança espiritual, aleluia. Sem herança espiritual na minha vida, eu não tenho como viver nessa terra e herdar no porvir a vida eterna, aleluia. Porque herança espiritual, querido, consiste, escuta bem, de fé, consiste de justiça, de piedade, de amor, de paciência, de mansidão, de nós sermos ricos de boas obras, sermos generosos, misericordiosos, perdoadores, humildes, simples, não amantes de nós mesmos, mas sim dedicados e fervorosos e amantes de Deus. Isso é herança para a nossa vida. E as demais coisas, pastor,
vão ser acrescentadas na nossa vida. Quem pode aplaudir? Porque Jesus tem herança para nós. E a herança que Ele tem para nós não é o material, é o espiritual. Aleluia. No Novo Testamento, querido, a maior herança que nós podemos conquistar, que nós podemos deixar, é os nossos filhos. Somos nós, as nossas esposas, as nossas famílias consecutivamente que virão, que serão os netos, bisnetos, conhecerem quem é Jesus e qual é a salvação que Jesus pode proporcionar para eles. Qual é a herança espiritual que Jesus pode proporcionar. É a maior riqueza, é o maior benefício. Se você não deixar esta herança para o teu filho e deixar milhões de dólares, esses milhões de dólares podem reverter em uma maldição na vida dos teus filhos, da tua casa. Sabe por quê? Porque quanto mais o homem ama o material, mais ele faz coisas que não prestam, coisas indevidas, coisas que são mal pensadas e que talvez não são nem pensadas. Mas quando o homem não centraliza, estou falando homem e mulher, não centraliza nas coisas materiais, em uma herança material, mas sim nas espirituais. Quando não tiver a herança física, ele vai saber que a herança espiritual pode firmar e firma os pés deles, o pé dela, para passar nos momentos mais adversos da vida. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Aleluia. É por causa da herança espiritual que com Cristo Jesus você vence tempestades, você vence vendavais, você vence a tristeza, você vence a depressão, você vence a calúnia, você vence a humilhação, você vence tudo, a perseguição de Satanás, por causa desta herança que Cristo Jesus, pelo seu Espírito, tem plantado cada dia no seu ser. E nesta tarde eu quero profetizar: viva abundantemente, viva plenamente dentro de você, vivendo a herança de Cristo Jesus morando em você, dos benefícios que o Espírito Santo pode produzir com fruto dentro de você, e com certeza você será a pessoa mais abençoada da parte de Deus nesta terra. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Vou terminar lendo o texto, versículo 17 e 18 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo diz assim: eu oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo está dizendo: olha, resumindo tudo aqui, a minha oração incessantemente é que os vossos olhos se fechem para dar valor às coisas dessa terra, que os vossos olhos se fechem para dar valor às coisas que passam, que deterioram, que envelhecem, que enferrujam, que acabam. Está achando que esse terno aqui um dia não vai acabar, que o sapato não vai acabar, que a meia não vai acabar, que o cabelo não vai ficar branco, que você materialmente, humanamente, que a tua casa um dia não vai ficar velha, você tem que passar ela por uma reforma. Tudo nesta vida vai passar, mas Paulo está dizendo: eu quero orar a Deus para que Ele abra o vosso entendimento, e o vosso entendimento se abra, a cortina se abra da revelação, para que vocês entendam qual é a riqueza da esperança. E a vossa esperança não é esperança no material, não é esperança na herança material, mas a vossa esperança, quando os vossos olhos se abrirem, é a esperança pela herança que está em Cristo Jesus. Oh, glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso. Queridos, eu quero deixar a herança para os meus 2 filhos que estão ali, chamada herança que é Cristo Jesus, chamada herança que é uma vida com Deus. Se eles um dia falarem para mim, quando tornarem-se grande: pai, eu não quero seguir a Jesus, mas eles nunca poderão jogar na minha casa e falar assim: pai, eu nunca ouvi da tua boca falar quem é Jesus, eu nunca ouvi falar da herança que Jesus tem para mim, que é chamada herança espiritual, que é melhor do que o material. Eles nunca poderão ouvir falar e jogar na minha face isso. Sabe por quê? Porque nós temos nos esforçado de mostrar para eles quem é Jesus na vida deles. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Quem tem Jesus passa na tempestade do barco, quem não tem morre no meio da tempestade e é afundado, e ninguém acha nenhum corpo, porque a memória vai passar. Mas quem tem memória
no Senhor, quem está firmado na herança do Senhor, as pessoas vão contar os feitos de Deus através da sua vida, através de você, e aquilo que Deus marcou na sua vida. Vale a pena, queridos, buscarmos esta herança. Mas tem uma coisa, terminando aqui, esta herança, muitas pessoas têm negociado ela. Não negocie a tua herança. Qual é a tua herança? Se é uma casa, você pode negociar ela. Vende mais barato, vende mais caro, dá para alguém, põe fogo, faz o que você quiser. Mas se você vender a tua intimidade com Deus, eu vou te dizer, você será a pessoa mais frustrada na face dessa terra. Se você negociar a palavra, porque tem muitos que sobem ao púlpito, que ministram para as pessoas, nas classes, aonde for, o ministrante, aquele que tem oportunidade de ministrar, estão trocando a verdade pela mentira. Estão trocando a verdade, dizendo que tudo é vitória, que se você fizer isso, aquilo, Deus, Ele vai te fazer rico. Ele pode fazer rico, mas isto não está a nossa herança. A herança do homem não está no material, a herança do homem não está no dinheiro, não está em pôr amor ao dinheiro, mas a herança do homem está em buscar as coisas espirituais que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Mais vale um homem cheio do Espírito Santo para passar na tempestade do que um homem frustrado e com o bolso cheio. Porque eu já vi muitos testemunhos aí, você também já ouviu, de pessoas que eram milionárias, gastaram tudo com câncer, gastaram tudo com a enfermidade e descobriram que o dinheiro não pôde curar a enfermidade, mas o dia que encontraram Jesus, Jesus deu a sua vida na cruz e prometeu estar com ele, com ela todos os dias da sua vida, e ainda tem poder, se ele quiser, de curar a enfermidade física, de alongar os dias como fez com o rei Ezequias, e de ainda nos encher com heranças espirituais pelo seu Espírito, nos encher de amor, nos encher de misericórdia, nos encher de graça, nos encher de dons, usar a nossa vida. Isso é muito mais valoroso, prazeroso, do que ter um bolso cheio de dinheiro. Se for dinheiro, aleluia, cheio do poder é bom, mas se for bolso cheio do dinheiro, sem o poder e sem uma herança espiritual, é ruim. Nesta tarde eu quero profetizar na tua vida: não negocie a tua herança. Foi um decreto que Deus disse a Nabote: não negocie o que Deus abençoou. A minha bênção está no lugar onde você planta as tuas vinhas, no lugar onde eu te estabeleci. Será bênção para a tua herança física e será bênção espiritual para a tua vida. Não negocie. Escuta bem, ainda que você venha morrer, não negocie a tua herança espiritual. Isto é decisivo, isso é vida. Não negocie. Não negocie a tua unção, não negocie a tua comunhão com o Espírito, não negocie amigos verdadeiros que não estão olhando para o teu material, mas estão olhando para quem você é. Não negocie o teu casamento. Tem gente falando, já começa casando, falando assim: olha, se não der certo, eu divorcio e caso com outro. Não é desta maneira, estas bênçãos que Deus tem para nós. Não negocie o teu casamento. Outro dia eu estava dizendo a uma pessoa, foi até no trabalho sexta-feira, o homem que era o eletricista, ele é divorciado, e aí conversando e tal, ele falou: sou divorciado, isso me deu um prejuízo, perdi uma casa de $500 mil, foi contando tanto problema, aí eu virei para ele e eu falei assim: olha, eu vou completar 24 anos de casado. Ele falou: uau, isso é raro, americano, isso é raro. Eu falei: pois é, Deus, eu tenho um casamento sólido, Deus tem me abençoado. Não negocie o teu casamento, não negocie os teus filhos, não negocie o teu tempo, não negocie nada que Deus estabeleceu para te abençoar como homem e mulher de Deus. Sabe por quê? Porque o dia que você negociar, você poderá perder a tua vida como Acabe perdeu a vida dele. Negociou o reino, entregou o reino na mão de Jezabel e perdeu o reino, perdeu a vida. Nesta tarde eu gostaria de profetizar: vamos valorizar mais o reino, vamos valorizar mais Jesus, vamos valorizar mais o que pode vir sobre nós de espiritual, porque se você guardar, ninguém poderá tirar isso de você, que Deus te deu e o que Deus estabeleceu. Quem pode aplaudir ao nome de Jesus? Aplauda nessa tarde. Eu quero fazer uma oração com vocês e termino a minha mensagem aqui agora, o meu tempo aqui agora. Eu quero que vocês, quem gostaria nesta tarde de reafirmar o valor
das coisas espirituais que Jesus te deu, ou que Ele pode te dar nessa tarde, fica de pé. Glória a Deus. Quem gostaria de falar, Jesus, eu gostaria de reafirmar contigo Aleluia. que eu valorizo as coisas espirituais na minha vida. Glória a Deus. Jesus, Aleluia. o espiritual tem mais valor do que o material. Jesus não deixa o material entrar no meu coração. É, Senhor. Quem gostaria de reafirmar com Jesus: Senhor, eu não vou negociar, eu não quero negociar, me guarda de negociar a minha herança, de trocar minha herança espiritual pela minha herança, pela herança física material. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fecha os teus olhos. Ainda que você não compre nenhuma agulha nesta vida, nenhuma casa, nenhum apartamento, nem cabeças de gado, nem fazenda, nenhum avião, nem um helicóptero, nem um carro mais caro no Brasil, aqui na América, ainda que você não conquiste nada disso, se você hoje fizer uma aliança com Jesus, Ele te dará coisas muito mais elevadas, muito mais sublimes. E é isso que o texto está falando, que eles distorcem, infelizmente. Os que pregam teologia da prosperidade falam assim: aquilo que o olho não viu, aquilo que o coração não sentiu, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que na mão tocou, que Deus tem para você. Receba a casa, receba o carro, receba o green card, receba a propriedade. Não é isso que o texto está falando. Aleluia. Glória a Deus. O texto está falando que o que o olho não viu, que o ouvido ainda não viu, que não desceu o teu coração, que você ainda não sentiu, é a manifestação da salvação que está em Cristo Jesus, aleluia. E você pode sentir hoje dentro do seu coração, na tua vida. Isso é uma herança espiritual que você vai levar desta vida e vai te conduzir para a vida eterna. Dá um glória aí, aleluia. O que é mais valioso para você? Você tem uma herança espiritual que te conduz para o céu, para a eternidade? Ou você conquistar uma herança material, física, isso te levar à ruína e talvez te levar ao inferno? O que é mais valioso para você? A espiritual. Quem gostaria de levantar a sua mão comigo? Eu termino aqui e falar: Senhor, me dá valor. Se eu conquistar o material, glória. Mas se eu não conquistar, eu quero as riquezas da tua glória. Quero ser usado para expulsar demônio. Quero ser usado para curar enfermos. Quero ser usado para dar um conselho. Quero ser usado para atender o homeless na rua. Eu quero ser usado para libertar cativos e oprimidos. Senhor, eu quero ser usado cheio do teu amor, como o pastor falou, batizado, mergulhado, transbordando o teu amor. Quero ser misericordioso. Quero ser bondoso. Quero ser, Pai, pessoa cheia de boas obras. Eu quero ser fervoroso e te amar incondicionalmente. Porque, meu irmão, os valores da herança inegociável são intimidade com Deus, a tua família, o teu bem-estar e o bem-estar do próximo, o crescimento da obra de Deus, e ver o mundo inteiro vivendo em paz, e homens sendo levantados com justiça, impregnados na sua vida. Isso são os valores espirituais, e Deus quer começar hoje na tua vida. Custe o que custar, não negocie a herança espiritual que Jesus te deu. Pai, em nome de Jesus, nesta tarde, a mensagem que o Senhor me mandou entregar, eu entreguei. Estamos em um país capitalista, estamos em um país que compra hoje, amanhã não tem valor. Estamos em um país que hoje se constrói, se compra um computador, 6 meses depois, aquele computador já está defasado. Estamos em um país que passa as coisas tão rápido, que tudo é dinheiro, favor é dinheiro, amizade é dinheiro, trabalho é dinheiro, tempo é dinheiro. Deus, nós estamos em um país que está cegando os olhos da igreja, que não ora mais, que não busca mais tempo com a família, que não para ouvir a tua voz. Mas nesta tarde, meu Deus, o Senhor está dizendo para nós: busca o meu reino, busca a minha face, busca a minha justiça, e eu, meus filhos, acrescentarei nas vossas vidas coisas materiais, e que seja de suficiência nas vossas vidas. Assim diz o Senhor. Deus, eu quero, para aqueles que estão aqui ouvindo, eu quero nesta oração dizer: Senhor,
Muda essa realidade na nossa vida. Muda essa realidade na igreja. Muda essa realidade nos corações dos que estão aqui, Senhor. Não deixa eles, por favor, Espírito Santo, negociar a sua herança. Oh, Espírito Santo, não precisamos de comprar lugar para pregar. Não precisamos de comprar, de pagar para pregar. Não precisamos de pagar para ter amizades interesseiras. Não precisamos, Senhor, de deixar de estar na Tua presença para preocupar em estar no part-time, no more-time, sepultime, para só preocupar com dinheiro. Não, Senhor. Sabe por quê? Porque eu creio no Deus que manda viúva. Eu creio num Deus que manda corvo. Aleluia. Eu creio num Deus que faz viúva fechar a porta e enquanto tiver vaso vai brotar azeite dentro da botija. Eu creio num Deus que quando pega pão, escuta isso, e levanta pão para o céu e dá graças, vira um pão borracha, vira um peixe borracha, sobrou 12 cestos de pedaços. Sabe por quê? Porque Jesus quis ensinar: eu tenho suficiência para vocês, mas o que eu mais tenho para vocês é a palavra do reino, é a herança do reino, é mudança nos vossos corações, é mudança nos vossos caráteres, é mudança nas vossas personalidades. Cultura do céu, não cultura da terra. Quem quer cultura do céu, levanta a mão aí. Ó Deus, está vendo aí? Quem quer cultura do céu, levanta aí. Quem quer o céu dentro de você? Senhor, termino a minha participação dizendo: Pai, quem levantou a mão, se for em verdade, se for pelo Teu Espírito, Senhor, tira a cultura da terra de dentro destas mentes e impregna a cultura do céu, a cultura da eternidade dentro deles. Sabe por quê, meu Deus? Porque o Senhor nada tem a ver com o príncipe deste mundo e com este mundo. O Senhor tem a ver é com aqueles que buscam as coisas que são do céu. Nesta tarde eu quero profetizar cultura do céu na sua vida, cultura do céu na sua vida, coisas do reino na sua vida, coisas do reino. Quem já está, aleluia, entendendo, e quem vai viver com a herança espiritual, dá o teu melhor glória nesta tarde. Dá o teu melhor aleluia e fala: Senhor, eu recebo a tua palavra nesta tarde. Não seja como Acabe, que quer heranças que não pertencem a ele, coisas materiais, mas seja como Nabote, que não negocia o material e o espiritual. Abençoa esta igreja, abençoa o pastor Robson, abençoa a pastora Fátima, abençoa os membros e obreiros dessa igreja. Pai, abençoa meus amigos pastores que eu estou conhecendo aqui com as suas famílias. Senhor, que nós, os obreiros, os ministros do teu altar aqui nesta tarde, possamos pregar a herança espiritual, custe o que custar, venha o que vier, porque os valores da tua glória, da tua palavra, são como pérolas valorosas para nós. Quem tem uma pérola nesta tarde é você e eu. Sabe por quê? Porque as coisas do céu são como pérolas para nós. Aleluia, aleluia. Você pode agradecer ao Senhor aplaudindo, Ele aplauda. Meu querido, não vamos esquecer de orar pelo pastor. Amém. Chamá-lo aqui na frente. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias. No tiene nada, Padre Celestial. Glórias a Deus. Vamos abrir, queridos. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 21. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 21, a partir do versículo 1. Amém? Está escrito assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, disse este a Nabote: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha ao lado da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais.
Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreíta, que lhe falara: não te darei a herança de meus pais.